Bora falar de futebol? O Palmeiras perdeu o seu protagonista para a temporada e afinal, qual o prazo para o retorno de Maurício? Essa lesão, ela vai gerar também problemas em relação à parte muscular do jogador por conta das restrições ao longo dessa recuperação? Vamos conversar com um fisioterapeuta que vai trazer todos os esclarecimentos que a galera me pediu aqui no canal do Fragoso sobre essa lesão do Maurício. E, evidentemente, que a gente vai falar sobre reposição. Como substituir Maurício? Até porque Maurício não fazia uma função simples e objetiva. Era uma função complexa. Era um meia que estava sendo o matador da equipe. Não à toa era o protagonista do time. Bom, vamos falar sobre tudo isso, colocar esse papo no ar também, mas antes, pra galera que tá chegando agora no canal do Fragoso, eu vou me apresentar. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa aqui é uma delas, ó. Já chega clicando no botão inscrever-se, somos mais de 71 mil por aqui, eu quero bater 100 mil inscritos pra colocar uma plaquinha, ó, aqui embaixo dessa prateleira. Fecha comigo nessa missão, clica no botão inscrever-se e já clica no botão do lado, que é o sininho, porque ele vai ativar as notificações. Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo pra você aqui com uma análise especial. E às sextas-feiras tem uma live pra gente bater papo, pra gente trocar ideia, pra gente conversar. Combinado? Então, se inscreve e bora pro tema do vídeo. Porque antes da gente falar sobre peça de reposição pro Maurício, de que maneira o técnico Abel Ferreira vai precisar projetar os próximos jogos e também sobre o planejamento que foi afetado por conta dessa lesão, a gente vai trazer aqui o Dr. Marco Antônio de Araújo, que é fisioterapeuta, sócio proprietário da clínica Arte Físio e sócio fundador da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, para entendermos um pouco mais o que é essa lesão, quanto tempo demanda de recuperação e quais os problemas que ela pode gerar. O papo vai ao ar agora para você e daqui a pouco eu volto para a gente mergulhar nas peças de reposição, no que fazer sem Maurício daqui para frente. Bora pro papo? Bora lá, papo especial agora aqui no canal do Fragoso para trazer para você a melhor explicação envolvendo a lesão que o Maurício sofreu. Você já está vendo aí na tela, convidado especial, estou aqui com o Dr. Marco Antônio de Araújo, que é fisioterapeuta, sócio proprietário da clínica Arte Físio e sócio fundador da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Doutor, obrigado por conversar conosco. E eu já lanço de primeira aqui a pergunta principal que o torcedor quer saber, né? Afinal, a luxação no ombro, que foi a lesão que acometeu o Maurício, né? Se é que a gente pode tratá-la dessa maneira no popular, que tipo de lesão é essa e por que ela aconteceu, né? Muito se estranhou olhando a imagem ali. Ele começou a sentir uma dor, parece que ela foi aumentando com os segundos passando e ele acabou desabando no chão, doutor. O que é essa lesão? Obrigado por conversar com a gente. Obrigado, Fragoso, pelo convite. É um prazer bater um papo com você, conversar e para a tua audiência aí. Vai ser um prazer a gente tentar trazer um pouco de clareza aí sobre o que aconteceu com o Maurício. Eu também estava assistindo o jogo, né, ao vivo, no momento da lesão, e aí ficou bastante claro que o que aconteceu com ele realmente foi uma luxação de ombro. Eu trouxe uma pecinha anatômica aqui para a gente tentar entender, né? Essa aqui é a articulação do ombro, que é a união do osso do húmero com a escápula. Ele encosta numa cavidade chamada cavidade glenoide, né? E o ombro é a articulação que tem maior liberdade de movimento do corpo, tem grande amplitude, mas paga um preço por isso, por ter essa grande liberdade, que é ter mais instabilidade, mais probabilidade de deslocamento. Então a luxação nada mais é, às vezes as pessoas falam, foi só uma luxação. Não, nunca é só uma luxação. A luxação é uma lesão muito grave, que ela representa a separação completa, né, entre duas peças ósseas, e essa separação ela não retorna à sua normalidade, porque precisa de uma manobra chamada de manobra de redução. Precisa alguém vir aqui e colocar a articulação no lugar novamente, por isso que o Maurício acabou saindo, né, do jogo, e a dor foi aumentando porque a cabeça do húmero estava deslocada, e no momento da lesão a dor acontece por causa da ruptura de ligamentos, e depois, como a articulação fica deslocada, o espasmo muscular e o processo inflamatório é muito grande, e aí a dor aumenta substancialmente, incapacitando a gente de realizar qualquer tipo de movimento
com esse braço. Então é uma lesão muito séria e que pode trazer outras lesões associadas, né, como lesões do lábrum glenoidal, né, que são estruturas importantes para a estabilidade, além dos ligamentos, e até complicações com lesões nervosas, vasculares, que vão ser avaliadas posteriormente, né, mas é uma lesão muito importante e muito séria. E esses cuidados que ele vai ter a partir de agora, doutor, quando a gente pega um atleta que tem esse tipo de lesão, quanto tempo de recuperação em média ele tem para poder voltar a estar 100%, a estar apto para um jogo de futebol que envolve muitas vezes um ombro no ombro, a queda com o ombro no chão, é um jogo de impacto, né? E dentro disso, doutor, qual é o tempo, de um modo geral, que se tem para recuperação total? E isso, nesse trabalho de recuperação, como o senhor disse, né, a questão do ombro uma movimentação muito natural, que você tem para todos os lados, isso inviabiliza também alguns exercícios que vão mexer, por exemplo, com o cronograma de treinos que mantém a parte física dele, de preparação mesmo, das pernas, da preparação física básica, que vão ser restritos os exercícios. Isso pode mexer também com o equilíbrio muscular dele? Sim, com certeza. No esporte de alto rendimento, Fragoso, qualquer interrupção de treinamentos em razão do tratamento de uma lesão, existe uma perda substancial, né, da capacidade e da plenitude física do atleta. Uma coisa que me chamou bastante atenção na lesão do Maurício foi que não houve uma intensidade muito grande do lance. O lance foi meio bom, ele estava com o braço esticado para trás e aí o deslocou. Pelo que a gente sabe, né, esse movimento ele não seria suficiente para produzir, ou seria muito difícil, né? A gente fala em cima de hipóteses, seria muito difícil que ele tivesse a primeira luxação com um movimento tão simples, de tão baixa intensidade. Normalmente a primeira luxação acontece depois por uma agressão um pouco mais forte no ombro. Provavelmente o Maurício já tenha tido uma luxação anterior. E aí essa segunda ou terceira, a gente não sabe como é que foi a vida dele esportiva nesse sentido. Caso, né, já tenha ocorrido outras lesões, a instabilidade residual que fica inviabiliza um tratamento conservador. Então, é bem certo que ele vai precisar de um tratamento cirúrgico, né, e como toda recuperação de cirurgia, o tempo estimado para retorno aí, depois de uma cirurgia dessa pode variar de 2 a 3 meses, podendo chegar até 4 ou 5 meses, dependendo da técnica cirúrgica que for utilizada. Mas, normalmente, para atletas, né, eles utilizam técnicas mais consistentes, técnicas mais firmes, né, de reconstrução mais vigorosa dos ligamentos, e aí ele pode até conseguir voltar entre 2 e 3 meses. Nesse tempo, claro, muitos dos treinos e dos exercícios que ele faz são restritos, e ele só vai voltar mesmo quando ele tiver total confiança de se proteger com os braços, de poder usar os membros superiores sem nenhum tipo de limitação ou de restrição ou medo desse braço deslocar novamente. Doutor, e aí falando do pós-cirúrgico e da pós-recuperação, podemos dizer assim, né? A partir do momento que ele está apto a voltar a jogar, o Maurício vai ser um jogador que vai precisar tomar alguns cuidados diferentes do que ele tomava antes, por conta dessa luxação que ele sofreu e da recuperação que ele teve. Muda alguma coisa na dinâmica corporal dele para disputa ombro no ombro? Deve perder confiança daquele lado, por exemplo, ou não? A partir do momento que está apto para voltar, de um modo geral, não tem nenhuma mudança na rotina para frente? Não, nenhuma. A ideia é essa, né? A ideia é que a cirurgia e o tratamento, a recuperação pós-cirúrgica, permita que ele possa retornar em sua plenitude. Diferente de esportes, né, onde o uso dos membros superiores ele é diferente, como no voleibol, no tênis, no basquete, né, no futebol os membros superiores servem mais para proteger numa jogada ombro a ombro, segurar um jogador ou proteger o corpo numa queda no chão. Então, estando todos esses mecanismos de proteção restabelecidos para o atleta, o retorno é sem qualquer tipo de restrição e normalmente depois de 3 meses no máximo ele está plenamente capaz de retornar à atividade sem qualquer tipo de medo ou sem qualquer tipo de preparo especial ou preocupação especial por causa dessa lesão. É vida normal que segue mesmo, Fragoso.
Maravilha, doutor. Obrigado demais por bater um papo com a gente, esclarecer essas dúvidas, que são as dúvidas que chegam para nós, jornalistas, e o jornalista, de um modo geral, ele tem que procurar quem sabe e quem é especialista naquilo que pinta a dúvida. Muito obrigado por esclarecer para o meu público que está aqui no canal do Fragoso, e vou chamá-lo mais vezes pintando novas dúvidas médicas por aqui, combinado? Combinado, eu fico à disposição, sempre que precisar, estamos aqui disposto para bater um papo com você e com a tua audiência. Foi um prazer te conhecer e participar dessa entrevista. Grande abraço. Legal demais. Esse foi o Dr. Marco Antônio de Araújo, que é fisioterapeuta, sócio proprietário da clínica Arte Físio e sócio fundador da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Bora voltar para o vídeo agora. Bom, pela entrevista já deu para perceber que o Palmeiras vai precisar de uma peça de reposição. Não é para o momento decisivo da temporada, em relação a Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, não é. Provavelmente em 2 meses e algumas semanas, Maurício já esteja de volta. Agora, em relação a perspectiva de perder novamente o Maurício, por exemplo, por qualquer lesão que seja, o Palmeiras precisa ter peças à disposição. Até porque o Maurício tem feito uma função de meia e de 9. Vamos lembrar que o próprio João Martins, depois do jogo contra a Inter de Limeira, falou da polivalência do Maurício, que pode jogar como um meia aberto, pode jogar como um meia por dentro e pode jogar como um falso 9. E por conta dessa polivalência, ele foi ganhando protagonismo, sendo um goleador e sendo também um construtor no Palmeiras, com 5 gols em poucos jogos, 1 assistência. Não há dúvidas de que o Maurício, em 9 jogos, vamos colocar aqui o número redondo, não há dúvidas de que o Maurício, na verdade não tenho certeza se são 9 jogos, vou até olhar agora rapidamente para não trazer a informação errada, mas o Maurício, em 8 jogos, teve 5 gols e 1 assistência, agora sim. O fato é que fazia uma função importante e a peça de reposição foi embora. Essa peça de reposição era o Rômulo. O Rômulo era o reserva que poderia fazer a função de um meia que pode atacar espaço, que pode jogar pelo lado esquerdo. O Rômulo poderia fazer isso. O falso 9 não é a dele. Mas ele seria uma peça de reposição para atuar como um meia armador criativo. E o Palmeiras emprestou o Rômulo ao Ceará até o fim da temporada, com uma opção de retorno no meio do ano, mas é bom lembrar que no meio do ano, por exemplo, o Palmeiras já vai ter o Maurício, inclusive, e a depender de como estiver o Rômulo no Ceará, ele já vai ter, inclusive, ter feito mais do que 7 jogos no Campeonato Brasileiro, e a partir daí, ele só poderia jogar, por exemplo, a Copa Libertadores pelo Palmeiras. Então, nem é de fato uma ideia do Palmeiras chamar de volta o Rômulo. Seria, inclusive, admitir o equívoco de emprestá-lo. Porque o Palmeiras o empresta para que ele se desenvolva no Ceará. Porque entende que aqui no Palmeiras ele não terá espaço para se desenvolver. Então, o Palmeiras precisa de uma peça de reposição para a vaga que o Rômulo ocupava no elenco. Não tem dúvidas disso. Não tem dúvida disso. Nesse momento, o Alan, que estava jogando a copinha no começo do ano e acabou de chegar no profissional para ganhar minutos, se tornou a peça imediata de reposição. E se o técnico Abel Ferreira falou na última entrevista coletiva que não é justo colocar a responsabilidade do 9 nas costas do Thales ou nas costas do Luigi, porque eles são muito jovens, também não é justo colocar a responsabilidade do 10 ou do 11 ou do 7 nas costas de jogadores que também estão na mesma condição do Luigi e do Thales, que acabaram de chegar. Então, é preciso ler todo o contexto e entender aquilo que está sendo colocado para o público como discurso e como planejamento. O Palmeiras precisa de uma peça de reposição para o Maurício, independentemente do tempo que leve a sua recuperação. Porque se o Maurício voltar depois de 2 meses e sofrer uma lesão traumática que seja, que o tire por mais 1 mês, por mais 2 meses, ou que o tire que seja por 3 semanas, mas nas 3 semanas mais decisivas de mata-mata das competições, o Palmeiras vai seguir com o Alan como uma peça imediata de reposição? Ou com o Figueiredo, se for o caso, para ser um cara que vai fazer uma função por ali e também vive a mesma situação do Alan? Não, né? Creio que não.
Então, o Palmeiras perdeu a peça que estava fazendo a diferença na temporada e não tem a peça de reposição porque esta peça de reposição, de acordo com a diretoria, não estava pronto para sê-la e foi emprestado. O elenco fica ainda mais curto nesse momento, com o adendo de que Gustavo Gomes sofreu uma lesão muscular e também está fora por um tempo que não foi anunciado, mas lesões musculares muitas vezes demandam um tempo importante para que não se tornem recorrentes. Capitão, experiente, líder do time, dentro de um elenco curto, fora se junta ao DM com Paulinho, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues e agora Maurício, contando com o Gomes especificamente. E evidentemente que o tema do vídeo de amanhã vai mergulhar nisso. Afinal, o Palmeiras contratou Bruno Fux e foi em busca de Mikael nos Estados Unidos, tendo o Naves no elenco. Sem Gomes, quem ganha espaço nessa hora? Afinal, será que alguém vai sobrar? O Naves estaria fora dos planos do Palmeiras com esse movimento que o clube fez no mercado? É assunto para amanhã, porque o assunto do vídeo de hoje, eu espero o seu comentário, o seu like, o seu joinha, o seu hype aqui, que são muito importantes. Clique nesses botões. O comentário também é aqui embaixo. Se quiser ser membro do canal e apoiar diretamente o trabalho que eu faço aqui todo dia, é só clicar no botão Seja Membro. Deixe seu comentário aí. O Palmeiras tem urgência no mercado? Afinal, a lesão de Maurício com Alan sendo a peça imediata de reposição dentro do sistema que vem sendo utilizado, escancara ainda mais os problemas em relação ao planejamento de liberação de atletas sem as peças de reposição engatilhadas? Fique super à vontade para concordar, para discordar, para trazer algo que vá agregar ao debate e conversar com todo mundo que está aqui embaixo, porque é muito legal. Não se esqueça de se inscrever no canal do Fragoso, hein? Já somos 71 mil, rumo aos 100k nesse ano de 2025. Te espero clicando no botão de inscrever-se, te espero no comentário, no like, no hype, sendo membro e espalhando o canal do Fragoso para todo mundo. Bora falar de futebol.